Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor Rafael Galas. Nós vamos falar hoje sobre integrais por substituições trigonométricas. Essa é a nossa segunda aula sobre o tema. A integral por substituição trigonométrica, ela basicamente vai resolver problemas para nós com termos semelhantes a esse. Raiz quadrada de a ao quadrado menos x quadrado, raiz quadrada de a ao quadrado mais x quadrado e raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado. Pode ter variação nos termos que estão aqui dentro da raiz, tá? Esse par de termos aqui pode estar elevado ao cubo, pode estar elevado à primeira potência, quinta potência. A ideia da substituição trigonométrica é que a gente encontre uma forma para eliminar essa raiz fazendo uma substituição que envolve, logicamente, trigonometria. Para essa primeira sentença, a gente vai substituir o a por seno, o x por a seno de θ e a derivada dele, que é dx igual a vezes cosseno de θ dθ. Para o caso 2 e caso 3, a mesma ideia, substitui o x e o dx, e aí depois de organizar um pouco a gente vai ter uma integral que era de x dx dependendo de θ e dθ. Se no final ela ficar dependendo de alguma função trigonométrica, como seno, cosseno, tangente ou algo do tipo, a gente vai utilizar esse triângulo para fazer a conversão final. Então, nós fizemos um exemplo na aula passada, e agora eu vou fazer mais um pouquinho diferente, mas usando esse conceito aqui. Então, o exemplo é o seguinte: calcule a integral de 1 menos x quadrado elevado a 3 meios dx sobre x na sexta. Bom, 1 menos x quadrado elevado a 3 meios sobre x na sexta. Esse é o nosso problema. Vejam que aqui a gente tem uma raiz quadrada, mas esse 1 menos x quadrado elevado a 3 meios não é um termo exatamente igual a esse, né? Ele está dentro de uma raiz quadrada, mas 1 menos x quadrado está elevado ao cubo, né? Porque aqui é 3 e aqui o índice 2, portanto elevado a 3 meios. Tem algum problema nisso? Nenhum problema. Tá? A gente pode resolver ela normalmente. É o nosso caso 1, ó. É a ao quadrado menos x quadrado dentro da raiz. Esse 1 aqui é esse 1 aqui, né? Portanto, é o nosso caso 1, onde o a é igual a 1. O que a gente vai precisar utilizar? A substituição x igual a seno de θ. Como o nosso a é 1, x igual a seno de θ e o dx é igual a cosseno de θ dθ. São essas as duas mudanças que a gente vai fazer para reescrever a integral aqui, trocando x e dx por θ e dθ. Se vocês quiserem desenvolver em separado esse termo, pode, sem problema. Se quiser escrever tudo junto, vai escrevendo, cuidando para não ficar muito trabalhoso. No exemplo da aula passada eu fiz ele separado, porque era mais trabalhoso. Aqui não vai ser tanto. Então vai ser a integral de 1 menos o x, que é seno de θ. Esse x está ao quadrado e toda a sentença aqui do numerador está elevada a 3 meios, dividido por x na sexta. O x é o seno de θ. Então, seno de θ na sexta, vezes dx, que está aqui, cosseno de θ dθ. Beleza? Aqui o que a gente vai fazer? Vai desenvolver para ver como é que fica. Vai ficar aqui 1 menos seno de θ ao quadrado. A gente pode colocar 1 menos seno ao quadrado de θ para visualizar melhor. Fica elevado a 3 meios. Isso aqui daria para fazer num passo mais efetivo. Eu vou fazer mais detalhado para vocês enxergarem melhor. O seno de θ na sexta fica ali e o cosseno de θ dθ também. Só abrir aqui para vocês verem que nesse elemento aqui a gente vai usar uma identidade trigonométrica, tá? Vou deixá-la aqui do lado, identidade trigonométrica. 1 menos seno ao quadrado de θ é igual a cosseno ao quadrado de θ. De onde vem essa identidade? Do seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Só passei o seno para o outro lado. E aí, quando a gente reescreve ela, ela já vai se encaminhando. 1 menos seno ao quadrado é igual a cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado de θ elevado a 3 meios, dividido por seno de θ
elevado à sexta vezes o cosseno de θ dθ. Estava quase esquecendo dele. Bom, esse cosseno ao quadrado elevado a 3/6 é uma potência de potência. É 2 vezes 3 dividido por 2. 2 vezes 3, 6. Dividido por 2, 3. Então aqui vai ficar a integral de cosseno ao cubo de θ dividido por seno de θ na sexta vezes esse cosseno de θ dθ. Esses cossenos aqui eu posso agrupar, ó. Este com esse vai ficar a integral de cosseno na quarta de θ sobre seno, posso colocar aqui na sexta de θ, para a gente visualizar melhor, dθ, certo? Bom, vou continuar aqui do lado. Nesse ponto aqui, a gente vai ter que pensar em alguma simplificação, alguma substituição. Mas os graus são diferentes. Eu tenho cosseno na quarta e seno na sexta. O que eu posso fazer? Eu posso desmembrar esse seno na sexta e deixar ele um seno na quarta, para eu poder fazer a relação com esse cosseno na quarta, e deixar o seno na sexta como sendo seno na quarta vezes seno ao quadrado. Assim, ó, cosseno na quarta de θ dividido por seno na quarta de θ. Sobraram 2 graus aqui para o seno. Tinha 6, eu só usei 4. Vou deixar aqui na frente 1 sobre seno quadrado de θ dθ. E aí sim eu posso utilizar algumas identidades trigonométricas, tá? Uma delas aqui e a outra aqui. Cosseno sobre seno é cotangente. Então vou colocar aqui do lado. Cosseno x sobre seno x é cotangente de x. E aqui 1 sobre seno de x é igual a cossecante de x. Vamos usar essas duas. Como eu já disse em outras oportunidades, pode ser que na primeira a gente não consiga chegar na identidade correta, mas essa aqui vai funcionar. Cosseno sobre seno é cotangente, cosseno na quarta sobre seno na quarta é cotangente na quarta de θ. 1 sobre seno é cossecante, 1 sobre seno ao quadrado, cossecante ao quadrado de θ dθ. Beleza? A cotangente e a cossecante têm relação direta, porque a derivada da cotangente é cossecante ao quadrado, certo? Então o que a gente tem aqui, o nosso u como sendo cotangente de θ e o nosso du como sendo menos cossecante ao quadrado de θ dθ. Falta um menos para cossecante, que a gente pode multiplicar por menos 1 aqui dentro e menos 1 aqui fora, para fazer isso ficar mais imediato. Vai ficar menos. Se a cotangente é u, a cotangente na quarta vai ser u na quarta. E esse menos cossecante ao quadrado de θ dθ é o nosso du. A integral vai ficar menos a integral de u na quarta, u na quinta sobre 5 mais a constante. O nosso u é cotangente de θ, então o nosso resultado final aqui é menos 1/5 da cotangente na quinta de θ dθ. O nosso u, cotangente, u na quinta, cotangente na quinta, o menos aqui de fora, o 5 passou lá na frente como denominador. Não é dθ aqui, tá? Desculpe. É mais a constante. 1/5 da cotangente de θ mais a constante. Como que eu vou achar a cotangente? Aí eu vou precisar do triângulo, tá? Aqui, ó, aqui embaixo. Vou deixar ela aqui e a gente vai fechar ela daqui a pouquinho. A cotangente de x, ou vamos usar o θ já. Cotangente de θ é o cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. Onde estão esses catetos? No triângulo, tá? Na tabela, lá no início,
onde a gente tem o triângulo do caso 1. No triângulo do caso 1, a gente tem o x como sendo o cateto oposto, o A como sendo a hipotenusa. O nosso A a gente já viu ele aqui em cima, o A vale 1, e a raiz de 1 menos x quadrado, que é essa aqui, é o nosso cateto adjacente. Beleza? Então, quem é cotangente? Adjacente sobre oposto. Então, o nosso resultado final aqui, ó, vai ser menos 1/5 vezes a cotangente na quinta. A cotangente é o adjacente, que é a raiz de 1 menos x quadrado, dividido pelo oposto, que é x. Tudo isso elevado à quinta, mais constante. Se precisar fazer algo a mais, dá para fazer. Pegar essa raiz elevar à quinta, pegar esse x elevado à quinta e multiplicar por 5. Mas dessa forma aqui, ela já está bem escrita e finalizada. Beleza, gente? Então, o resultado final dessa integral aqui é menos 1/5 vezes raiz de 1 menos x quadrado sobre x elevado à quinta mais uma constante. A forma final de escrita, se a gente levasse aqui a quinta, só para vocês visualizarem, é menos 1 vezes essa raiz aqui, que é 1 menos x quadrado, que vai ficar elevado a 5, dentro de uma raiz quadrada, dividido por 5 vezes x, que é 5x, mais a constante. Beleza? Resultado final, exercício um pouquinho trabalhoso, mas fazendo com cuidado e obrigatoriamente usando a trigonometria ele vai sair. Beleza, gente? Por hoje é isso, até mais, valeu!